Outro dia eu estava vendo um estudo muito legal sobre equipes de alta performance e o maior indicador de uma equipe de alta performance não é a capacitação técnica, não é a habilidade de não sei o quê, não é quanto tempo estão juntos, é se dá para, se eu confio nas pessoas que estão comigo dentro do grupo. Ele falou, não, cara, eu não permito. Eu falei, cara, é a sua equipe. Você permite que eles não lancem. Ele falou assim, mas Caetano, como é que você controla isso? Eu falei, quer saber? Eu falei assim, só remunera pelas vendas que estão inseridas no CRM. Cara, mas se eu fizer isso, metade dos caras não vão receber o que tem para receber. Testo aquela coisa de que precisa fazer treinamento porque a empresa exige 60 horas de treinamento porque a matriz na Áustria falou que tem que ter o compliance da ISO não sei o quê, e aí é para marcar xizinho no board. E todo mundo vai para o treinamento só para dizer que foi. Tipo... Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você mais uma vez, pilotando um podcast VM junto com o Marcelo Caetano, meu sócio, amigo, parceiro. E nós hoje estamos aqui com um assunto bem diferente. Nós, inclusive, vamos fazer um teste. Nunca fizemos um teste, né, Marcelo? Hoje nós vamos fazer um teste. Nós vamos falar de tipos de liderança. Estou fazendo 25 anos agora de um estudo que saiu em 98, muito interessante, sobre perfis de liderança. São 3 tipos de perfil que a gente vai falar hoje, então o assunto é bastante focado em liderança e a gente vai falar sobre os 3 perfis. O primeiro perfil é um perfil que é muito focado em meta. Meta só. A única coisa que interessa é bater a meta. O segundo foco do segundo perfil é compliance. Disciplina, execução. Quero que vocês façam isso. Vai fazer 10 visitas, vai fazer 5 ligações. Quer dizer, a pessoa está muito focada nisso. Estilo meio que sargentão. Você vai ver que cada liderança, o foco define, inclusive, estilo de liderança com prós e contras. E o terceiro foco é um foco muito grande em desenvolvimento das pessoas. Vamos capacitar, vamos treinar, certo? Tipo, então, o tempo inteiro preocupado ou preocupada com isso. E o que a gente vai defender hoje, no fundo, é que você tem um equilíbrio em relação a isso, mas geralmente a gente não tem. Então, para a gente começar a falar sobre isso hoje, inclusive eu queria apresentar para você que está nos vendo ou nos ouvindo um teste rápido com 5 perguntas. Eu vou fazer 5 perguntas, vou te dar 3 opções de resposta e você vai mentalmente parar para pensar e dizer qual desses aqui que eu sou. No final, a gente vai comentar sobre isso e aí a gente vai abrir para um debate aqui com o Marcelo comentando com a experiência dele também. Então, Marcelo, antes da gente começar com esse teste rápido que eu criei. Algum comentário em relação a essa questão dos focos de só meta, só disciplina e compliance, só desenvolvimento? Algo em relação a isso? Eu acho super importante. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você de novo, Raul. Prazer todo mundo estar nos ouvindo. Mais um podcast Venda Mais aí com a ideia de ajudar você a pensar no seu modelo de liderança, processo comercial, tudo isso. Eu acho super bacana trazer a consciência, sabe? Eu acho que esse tipo de exercício faz o gestor, o empresário, ficar consciente do processo. Só essa consciência já faz você fazer uma autoanálise e, a partir dessa autoanálise, você ter uma melhoria no seu processo, a melhoria contínua que a gente tanto acredita na Venda Mais e tanto defende na Venda Mais. Então, acho muito bacana falar sobre isso, porque realmente, normalmente, cada um tem uma tendência, né? Mas quando a gente tem consciência do processo, a gente consegue administrar melhor essas diferenças para ter uma gestão mais completa, porque o ambiente é complexo, a gestão tem que ser completa. Perfeito. Exatamente. No fundo, todo o crescimento passa por uma autoanálise, né? Se a gente parar para olhar. E agora eu estava me lembrando, se você que é gestor ou gestora, né, líder de uma equipe, também tem gestores ou gestor embaixo de você. Então, por exemplo, se é um diretor, tem gerente, se é um gerente, tem supervisores. Faça depois esse teste com a sua equipe e você vai ver, inclusive, como dentro da tua própria equipe existe uma pluralidade de personalidades e você vai entender porque alguns focam mais do que outros em algumas coisas, porque alguns vão melhor em algumas situações e outros patinam, e vai te dar, então, um pouco de claridade. Então, não é só sobre você, né? Mas lembre, você pode fazer isso com o teu time também. Então, vamos lá, rapidinho. Primeira pergunta. Lembre de você responder mentalmente, tá? Se você tiver com papel e caneta é ótimo, mas só precisa lembrar se você é A, B ou C. Ok? Eu vou fazer a pergunta e vou te dar 3 respostas. Só lembre se é A, B ou C. Porque depois a gente vai fazer a soma e ver se você é mais A, se você é mais B ou se você é mais C. Primeira pergunta, então. Como você define o sucesso da tua equipe? Então, eu cheguei no final do mês. Como que eu defino o sucesso? Opção A, pelo alcance ou superação das metas de vendas estabelecidas. Ou seja,
bati a meta, superei a meta. Ou B, pela aderência aos processos e procedimentos internos. Então, fizemos as atividades que tinham que ser feitas. Terceira coisa, pelo desenvolvimento contínuo e capacitação dos membros da equipe. Então, por exemplo, horas de treinamento que a gente fez, tantos treinamentos que a gente fez, tantas coisas que a gente melhorou, etc. Ok? Então, A, B ou C. Segunda pergunta, rapidinho. Qual é a sua primeira ação ao integrar um novo membro da equipe? Então, entrou uma pessoa nova aqui no onboarding. Primeira coisa que eu vou fazer. A, definir objetivo claro e desafio para motivar essa pessoa. Então, de novo, foco na meta, desafio. B, ensinar os processos e rotinas da equipe. O que eu espero que você faça, como que a gente faz as coisas aqui dentro. 3, avaliar as habilidades e identificar áreas de desenvolvimento dessa pessoa. Ok? A, B ou C. Obviamente, e a gente vai falar sobre isso, muitas vezes você vai dizer, mas não, eu faço os 3. Pare para pensar naturalmente o que é mais forte em você. Tá? A, B ou C. Terceira pergunta. Ao enfrentar um resultado de baixo desempenho, um resultado ruim, por exemplo, 3 meses, fechou o trimestre, está abaixo da meta, está ruim. Qual que é a tua reação inicial? Primeiro, revisa e ajusta as metas, incentivando a equipe a superar essas novas metas. B, analisa processos para identificar e corrigir ineficiências. Então, por exemplo, vou ver taxas de conversão, vou ver o funil, vou ver as etapas da venda, etc. Processo bem operacional. E C, vou investir em treinamento, vou contratar workshops, vou dizer, gente, nós precisamos melhorar algumas habilidades, nós precisamos trabalhar atitudes, e eu vou trabalhar essa questão de melhoria, ok? De novo, A, B ou C. Quarta pergunta, como você motiva a tua equipe? Ok? Motiva. A, com bonificação, dinheiro, reconhecimento pelo alcance da meta. Eu reconheço meta batida. 2, B, elogiando a aderência a processos. Então, a pessoa, quem vai premiado é quem fez o que tinha que fazer. E C, oferecendo oportunidades de aprendizado. Ou seja, como que eu reconheço? Eu pago o curso, eu levo não sei o quê, eu dou livro, pode participar de... Certo? Tipo, tem viagem para participar de feira. Então, de novo, A, B ou C. Vou repetir. Bonificação e reconhecimento pelo alcance de metas, elogiando a aderência a processos, então seguimos o que era para ser feito, e oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. E para terminar, quinto, quando pensa em crescimento futuro, então, ou seja, estou olhando lá para frente, o que é mais importante? Subir a meta, então metas cada vez mais ambiciosas. 2, refinar e otimizar o teu processo comercial. Eu quero que ele esteja tudo mais ajustadinho, mais controladinho. Eu quero, que as coisas fluam melhor. E C, eu quero fazer com que as pessoas da minha equipe cresçam e possam assumir cargos de liderança, por exemplo, ou possam pegar desafios maiores e diferentes, inclusive até porque eu quero crescer também, então eu quero que a equipe toda cresça também. Então aqui você tem claramente, e ficou bem forte, eu fiz a propósito para marcar, se você é A, B ou C. Pode ser que você tenha misturado, pode ser que alguma das perguntas você diga, Raul, eu faço um pouquinho das duas coisas, mas eu estou pedindo para você, a propósito, meio pensar, ok, de verdade mesmo, onde que eu realmente jogo mais peso, e aí você vai ter um resultado. Se você respondeu mais letra A, você é claramente um líder que tem mais foco em meta e em resultado. Se você respondeu mais Bs, você é um líder que está mais preocupado em processo, em compliance, em disciplina, em regra, certo? E se você respondeu mais Cs, claramente o desenvolvimento, capacitação, treinamento das pessoas é o mais importante para você. E agora a gente abre para debate. Primeira coisa que eu queria é que você, que está nos vendo, nos ouvindo, comente com a gente como que você foi no teste. Qual que é, o teu score final, onde que você viu, com o que você se identificou, porque agora a gente vai começar a trabalhar isso, E uma das coisas que eu começaria, talvez, o Marcelo falando, pontos fracos de cada uma dessas percepções, porque também se eu tenho foco exagerado só numa delas, vai pagar um preço, Por onde você quer começar? Não, eu quero começar com uma provocação aqui, Raul. Acho muito bacana a ideia da gente ir falando pontos fortes e fracos de cada um, mas eu vejo sempre que o gestor sempre tem um ponto de fuga, Que é assim, cara, a situação aconteceu tal... Assim, então, tem gestor que gosta de lançar produto, Gosta de produto, gosta de mexer no mix.
Ah, não consegue resultado. Vamos fazer produto novo, vamos fazer produto novo, vamos fazer produto novo. Aí tem outro cara que é só focado na meta, como a gente falou aqui. Aí qualquer coisa que aconteça, como é que eu trabalho meta, como é que eu pressiono a equipe, como é que eu motivo a equipe, como é que eu não sei o quê. É sempre um ponto de fuga. O cara volta para onde é confortável para ele dentro do processo. E eu tenho visto muitas empresas, por exemplo, com pontos de fuga, que são, por exemplo, assim, sistema. Ah, então vamos contratar um sistema novo, vamos contratar um software novo para ajudar a gente a fazer isso daqui. Antes de pensar no que isso vai ajudar de verdade ao processo. Então, eu acho que cada um desses três tem que olhar muito bem para isso, porque o ponto de fuga, ele reforça aquilo que é natural em você. Ah, então eu sou o cara de processo. Então, não consegui atingir o resultado. Volta lá e mexe no processo. É onde ele foge, é onde ele vai se sentir confortável, onde ele trabalha naturalmente bem. E eu vejo que muitos gestores fogem sempre para o mesmo lugar, né? E aí o que acontece? É o samba de uma nota só, né? Chega uma hora que isso vai se desgastando. Chega uma hora que o processo está funcionando maravilhosamente bem, chega uma hora que a meta está, nossa, está escrito na testa de todo mundo a meta, chega uma hora que o processo está totalmente desenhado. E aí ele olha e fala assim, puxa vida, onde eu trabalho para melhorar, né? E muitas vezes quando você mexe onde você não está acostumado naturalmente a ir, é muito mais fácil. Vou citar aqui um exemplo, por exemplo. Clientes nossos que o ano passado, quando nós gravamos um podcast, a gente falou de campanha de vendas. Campanha de vendas, o cara fala, cara, fazer campanha de vendas é um negócio... Eu não fazia tempo que eu não fazia uma campanha de vendas. Várias pessoas que ouviram o nosso podcast do ano passado me mandaram mensagem falando isso. Caetano, fazia tempo que eu não fazia uma campanha de vendas, cara. Uma campanha de incentivo de vendas, que é o quê? Estímulo à meta direto. Os caras começaram a fazer, o resultado veio. Então veja que muitas vezes na gestão, e pela complexidade da gestão e pela rotina que a gente tem, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas básicas que poderiam ajudar a gente a chegar no resultado. Então o que eu acho legal, Raul, de cada um desses temas que você propôs aqui, é que cada um pode ter 5 ou 6 ações em cima de cada um desses itens que você pode trabalhar para aprimorar. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente acaba deixando muito falho o processo. Você vê que, por exemplo, uma das coisas que eu estava pensando, foco excessivo na meta, né? E veja que acho que o grande segredo dessa conversa é conseguir equilibrar bem os três. A gente tem defendido muito a questão da liderança situacional. Então, do tipo, não seja aquele mecânico que só tem um martelo e que todas as situações eu resolvo com o meu martelo, não interessa. Ou você tem que ter um repertório de liderança muito maior se quiser ser um líder mais eficiente. Tem aquele filme da Pixar que é uma menina com sentimentos dentro dela, né, que acho que chama Divertidamente, acho que traduziram assim, e o console de controle dela, no começo, é muito simples, é um botão, uma alavanca, tem os 4 sentimentos, e quando você vê o dos adultos, é um cockpit de uma astronave, assim, cheia de coisa, não sei o que, já está muito mais evoluído. Liderança, para mim, é a mesma coisa. Tipo, vamos evoluir na liderança. Então, se eu só tenho um martelo, o meu martelo é, por exemplo, meta, e a minha resposta de fuga é campanha, parece que eu estou trabalhando outra coisa, mas no fundo eu estou resolvendo, né? Tipo, eu estou com o meu martelo, agora criei uma campanha e o foco é na meta, né? Então, isso que o Marcelo está trazendo é super importante reforçar, e você que está se imaginando na situação, de dizer, espera aí, pode ser que eu só esteja usando uma das ferramentas. Para onde que eu poderia ir? Poderia ir para outro lado. Inclusive, o foco excessivo em meta, tem um caso pessoal aqui para contar, que é muito interessante, que uma vez eu estava em San Diego fazendo um curso e a gente, no final de semana, estava livre, pegamos uma van e a gente subiu para o Nevada, que é um estado que fica do lado, e é deserto, mas tem um rio que corta. E aí a gente estava descendo de canoa, na verdade, subimos no rio e voltamos a favor. E aí, então, quando a gente estava subindo, todo mundo já cansado, indo, o nosso guia falou, vocês querem ver uma coisa super interessante? Eu, claro, então, né, todo mundo, pelo amor de Deus, né, no meio do sol, assim, vamos parar. E aí, a gente parou na margem e é aquele deserto de filme que parece que você olha assim, o negócio vai tremendo, assim, calor. Mas tinha um morro, não muito alto, né, no deserto, mas tinha um morro, claramente uma parte mais elevada. E aí ele foi com a gente, então deixamos as canoas ali na margem, fomos andando. Quando a gente chegou, tinha uma caverna pequena, mas cavada. E ele falou, vamos entrar. E a gente falou, ora, mas o que tem ali? Coisa de urso, né? O que é? Ele falou, não, isso aqui a história é muito louca.
porque tinha um cara que achava que tinha ouro aqui. E ele ia para a cidade, trabalhava, voltava, ficava cavando sozinho, aí jurando que tinha ouro ali. Quando acabava o dinheiro, acabava a comida, acabava tudo, ele voltava para a cidade, ele trabalhava mais e ele era todo louco, porque ele não queria que as pessoas soubessem onde ele estava cavando, porque ele queria todo o ouro para ele. Então ele foi andando, e a caverna é bem baixinha, então a gente tinha que se abaixar também. E quando a gente chega lá, é super escuro, e aí de repente o túnel vira para a esquerda. E aí quando ele vira para a esquerda, o cara ficou uma coisa como, sei lá, 22 anos, uma quantidade absurda. O cara gastou a vida toda dele cavando ali. E ele vira à esquerda, porque ele não está achando ouro. E aí eu fico imaginando a pessoa, meio louca já, coitada, né? Ali há tanto tempo. E ela diz: o ouro não está aqui, porque eu não estou achando ele, mas eu tenho certeza absoluta que tem. E ele tem que decidir se ele vai para a esquerda ou para a direita. Ele não pode fazer as duas coisas. Ele tem que decidir. E eu fico imaginando que ele deve ter passado meses pensando: meu Deus, não tinha ouro nada. Certo? Mas como ele tinha aquela meta tão firme, vai ter ouro, vai ter ouro, vai ter ouro, tipo assim, o cara sai. E o cara foi construindo mais 4, 5 anos e morreu. E aí eu fico sempre olhando, uma das coisas que eu uso muito na minha vida, de dizer: Raul, lembra daquele cara, porque tem momentos onde a gente tem aquela meta e realmente persegui-la não é uma coisa tão inteligente. Eu sou super fã de você dizer: cara, a meta é inquestionável, meta é meta, a meta tá ali para ser alcançada, vai dizer assim. Mas de vez em quando a gente se coloca algumas coisas e começa a dizer: cara, isso aqui tá custando muito, isso aqui tá demais. Tipo, o custo emocional, o custo psicológico, o custo físico, sabe? Tipo, para a família, de relacionamento financeiro, sabe? Tipo assim, a pessoa demais. E aí você começa a dizer: cara, tem. Quando eu começo a só olhar a meta e eu desconecto do processo de atingir a meta, que é o segundo foco, e também na questão de eu estou crescendo como pessoa, estou evoluindo, estamos melhorando, certo? Tipo, porque se eu só tenho uma das perninhas, imagine que é uma cadeira, certo? Um banquinho, assim, né? Tipo, então tem 3, né, patinhas ali segurando a cadeirinha. 2 não seguram, 2 a coisa cai, uma só é mais triste ainda. Então, eu fico vendo isso de que meta precisa ser um norte, mas se ela está desapegada, está desalinhada com a segunda parte que é processos e com a outra que é de desenvolvimento e crescimento, custo muito alto, não se sustenta e vai acabar sendo pior. Né? E eu tenho outra coisa, aquela história de que a equipe começa a jogar um jogo. Se toda vez que eu bato a meta me sobem a meta, eu já sei o que vai acontecer. Vai ter gente que vai começar a propósito a segurar, e a boicotar, e a fazer, e a questionar, etc. Principalmente se chegar num outro momento de falar de termostato financeiro mental. Então, meus primeiros comentários em relação ao primeiro seria esse, né? Do tipo assim, claramente meta fundamental, de novo, quero reforçar, precisa ter. Sou um grande defensor de que tenha, mas precisa estar conectada com as outras duas coisas. Com certeza. A gente encontra muitos projetos de consultoria, a gente passa muito por isso. A gente entra em empresas que estão batendo a meta, que estão atingindo o resultado. Mas você começa a olhar e a empresa está entrando numa condição de risco cada vez maior. Cada vez menos gente batendo meta, carregando a estrutura comercial, mas o resultado final, a meta final sendo atingida. Então ele está olhando muito para quê? Está olhando exclusivamente para a meta. Só que chega uma hora que o processo ele colapsa, mas ele não é assim, ele colapsa devagar, ele desaba de uma hora para outra, seja por um motivo ou outro, porque os melhores vendedores saíram, seja porque o seu produto perdeu a mão, seja porque qualquer coisa, o processo entra em colapso. E a gente entra muito em consultoria nesse processo. O cara fala assim: cara, tô atingindo a meta, mas está num esforço absurdo. E aí você vai ver, você começa a fazer perguntas, a estrutura dele está totalmente corroída, porque ele não preparou um processo que faça uma sequência do resultado dele acontecendo, né? Assim como o segundo ponto, né, que é o processo, né? O cara que olha só para processo, né? Então, tem empresa que você entra e tudo funciona perfeitamente bem. Tudo funciona redondo. Nossa, CRM funciona, sistema funciona, tudo funciona, mas, né, o resultado não vem.
E aí você pega para o líder e fala assim, cara, o que você está fazendo onde você está colocando uma pimenta aqui nesse processo para ele acontecer? Ele fala, não, mas o processo está acontecendo tudo certo, olha aqui. E ele mostra com todo orgulho, mostra 10 PowerPoint, projeção de PowerPoint, montando todo o cenário para você. Aí você fala, beleza, cara, parabéns, mas a gente não é uma empresa de processo, a gente é uma empresa de vendas, de resultado, a gente precisa trazer resultado para a empresa. E é uma paranoia esse negócio, porque ele começa a contratar pessoas que são boas de processo. E quando o mercado está indo bem, isso funciona. O problema é quando o mercado dá um pico, ou tem um momento mais difícil, porque daí você não pode sustentar só com o processo. O processo é importante, mas o perfil das pessoas é super importante também e a capacitação também. Então a gente vê muito que a gente vai até o esgotamento máximo do processo, né? E na maioria das vezes, Raul, e aqui é algo que a gente precisa levar muito em conta, que assim, o esgotamento do processo está muito ligado ao esgotamento das pessoas dentro do processo, sabe? Eu vejo muito isso, sabe? De empresa, ela vai esgotando, vai esgotando o resultado em cima de pessoas, e chega uma hora que as pessoas param de funcionar, ou param de dar resultado, e a gente entra num processo muito, muito complicado. Então, o esgotamento de meta, de processo, tem muito a ver com pessoas. E você chega na empresa, o cara fala, isso acontece direto, cara, meu gestor comercial, o que você acha dele? Aí eu falo, me responda você, o que você acha dele? Daí o cara, não, mas eu queria que você visse. Eu falei, cara, responda o que você acha dele. Eu acho que ele já deu, porque ele só fica cobrando meta do pessoal, não vai atingir resultado nunca, não vai evoluir como estrutura nunca. Eu falei, então, não contrate a gente para dizer o que você já sabe, contrate a gente para te ajudar num próximo movimento. Então, eu vejo que as pessoas e as empresas, elas esgotam o processo, e isso tem muito a ver com pessoa, tem muito a ver com manutenção de pessoas que já não tem mais que estar lá. E tem outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, é que dependendo da meta, por exemplo, a gente encontra muitas empresas que têm meta de faturamento e aí elas descobrem que aumentar o faturamento está diminuindo a lucratividade. E aí você diz, epa, certo? Tipo, né? Muita gente que diz, não, para vender mais eu preciso ter mais mix. E a gente tem muitos casos onde não, diminuir o mix e restringir o mix ajudou muito o foco. Não, eu preciso de mais vendedores para bater a meta. E a gente tem muitos casos onde não foi, né? Tipo, pelo contrário, você diminuir, enxugar e qualificar melhor a tua equipe, mudar teu modelo comercial, criar novos canais. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado, porque essa questão do esgotamento eu acho que é exatamente isso. A meta define o norte, mas como nós vamos chegar lá, se a gente começar a repetir sempre a mesma coisa, chega uma hora que esse modelo não funciona mais, aí começa uma cobrança cada vez mais. E o que eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu estava vendo um círculo, onde acho que, na verdade, as empresas vão meio que transitando de um modelo para o outro. Começa com meta, depois vai para processo, depois vai para crescimento, e aí depois volta para a meta, e ainda tipo, fica nesse giro aí. É isso mesmo, Raul. E você sabe que é legal a questão do processo, né? Então, assim, as empresas, na verdade, elas estão num desafio muito grande de processo, por causa de tecnologia, né? A tecnologia está exigindo cada vez mais dados lá. Não adianta você ter inteligência artificial se não tem dado dentro do sistema. Não adianta você querer fazer um processo, uma jornada do cliente, uma esteira de relacionamento com o cliente, se você não tem dados básicos do cliente lá dentro. E eu estou vendo que as empresas estão, no momento, questionando muito fortemente como fazer isso, né? Então, esse dia a gente estava numa empresa, dentro do projeto de consultoria, a gente chegou lá e falou, cara, vamos automatizar aqui a jornada do cliente aqui dentro, vamos criar uma régua de relacionamento, né? E aí o cara falou assim, mas o pessoal não lança as informações no CRM. O líder falou isso. Mas um cara bom de meta, um cara bom de resultado, o pessoal não lança. Daí eu falei, não lança porque você permite que não lance, né? Daí ele falou, não, cara, eu não permito. Eu falei, cara, é a sua equipe, você permite que eles não lancem. Daí ele falou assim, mas Caetano, como é que você controla isso? Eu falei, quer saber? Eu falei assim, só remunera pelas vendas que estão inseridas no CRM. Cara, mas se eu fizer isso, metade, os caras não vão receber o que tem para receber. É isso, cara. Eu falei, você dá feedback para sua equipe com o CRM aberto do lado deles? Ele falou, cara, se eu der feedback com o CRM aberto, e na verdade eu descobri que ele não estava muito integrado com o processo e com o CRM, no final das contas era isso. Mas você veja que a gente permite que a equipe faça, né? Uma frase que eu repito todas as vezes. Você fala uma coisa 10 vezes mais sobre você do que sobre a pessoa com a qual você está falando, né? Então, é super importante que a gente pense isso, porque eu estou vendo assim, as empresas estão precisando de processo, precisando de informação, mas elas aceitam que a equipe simplesmente não faça. Por quê? Bater uma meta está valendo tudo, né? E aí a gente tem um problema, porque não é bater uma meta está valendo tudo. Porque vai chegar uma hora que esse preço do valendo tudo é muito caro. Até porque você depois não entende exatamente por que você bateu a meta.
Não, então, enquanto tiver o vento favorável, batemos a meta. Depois que muda o vento, e aí o que nós fazemos? Não sabemos porque não temos processo. E o terceiro ponto, que eu acho que é até interessante em algum momento trazer a Karen para falar sobre isso, que é o foco em treinamento, em que todo mundo, porque a gente, né, tem uma empresa disso, uma unidade de negócio, é uma área importante, nós sempre defendemos, mas achei muito interessante os autores do estudo olharem, no fundo, dos três, eles disseram, o estudo conclui, que se você for errar, erre pelo terceiro, certo? Porque o crescimento, o desenvolvimento acaba naturalmente fazendo com que as pessoas aspirem a metas maiores e queiram organizar melhor seu trabalho, então acabem organizando seus processos. Então, se for para errar para algum lugar, líder, está aqui a dica, né? Como diria o Galvão Bueno, depois de você focar nos três, né, o Galvão Bueno que dizia, né, que o empate é a melhor opção depois da vitória. Aqui é a mesma coisa. A melhor mesmo é você ficar entendendo os três. E a segunda melhor opção é, se for errar, vá para treinamento e desenvolvimento. Agora, uma das coisas que eu noto mesmo, e aí, por exemplo, eu vejo alunos meus no meu curso de gestão, os treinamentos que eles organizam estão desconectados, às vezes, primeiro, da realidade do dia a dia, segundo, de um resultado palpável. Então, por exemplo, quando eu digo para um gestor, uma gestora, você vai fazer um treinamento, qual que vai ser o ROI desse treinamento? E ficam me olhando, eu digo, tá errado já desde o princípio, o treinamento é um investimento de tempo, de energia, de dinheiro, mas eu posso calcular o benefício dele. Deveria, inclusive. Inclusive, se você parar para pensar dessa maneira, o treinamento passa a ser construído de trás para frente. O que é que de verdade eu quero que eles façam, porque isso vai ter um retorno, então vamos para trás. O que eu preciso que eles saibam, como é que nós vamos, né? Depois eu venho para trás. E quando você trabalha dessa maneira, o treinamento não fica desconexo, não fica flutuando, né? Detesto aquela coisa de que precisa fazer treinamento porque a empresa exige 60 horas de treinamento, porque a matriz na Áustria falou que tem que ter o compliance da ISO, não sei o quê, e aí é para marcar xizinho no... E todo mundo vai para o treinamento só para dizer que foi, tipo, é a tristeza. E também não gosto muito do treinamento de que a água bateu na bunda, não estamos batendo a meta, e agora... Porque aí vira uma misturança de 18 assuntos, que é uma das coisas que eu vejo muito nos alunos do curso. Me apresentam eles têm que me apresentar um treinamento, e eles vêm com 8 assuntos, tipo os 8 passos da venda no mesmo treinamento. Eu digo, pelo amor de Deus, não. Isole isso. Tipo, qual é de verdade o assunto principal? E construa em cima disso. Mas note que eu tenho que fazer com que isso seja uma prioridade dentro da empresa. Porque se... Vamos parar para pensar. Vamos dizer que eu sou foco 1, meta. Se eu não estou dando processo e eu não estou desenvolvendo, porque o desenvolvimento e o processo andam juntos, né? Eu quero que faça melhor algumas coisas, eu estou deixando muito solto e a minha equipe está cada um fazendo do seu jeito. Não existe um padrão, não existe um modelo, cada um está trabalhando do seu jeito. E a gente não defende isso, a gente defende o contrário, certo? Até porque você vai ter vendedores muito bons fazendo algumas coisas, outros meio ruins, mas se quer nivelar por cima. E às vezes você vai ter, que o Marcelo depois pode até trazer vários casos sobre isso, de gente que está vendendo muito bem, mas está dando prejuízo para a empresa, ou está fazendo coisas que não deveria fazer. Todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, já passou por essa situação. Campanha de vendas que premia vendedor que, na verdade, devia ter sido demitido. Isso acontece direto. Certo? Então, mas porque é um desvio aí, de novo, do foco. Mas então, se eu quero muito atingir a meta, eu sou muito forte no nível 1, cara, ou nessa parte 1, eu tenho que dar sustentabilidade disso a processo e ao treinamento. Mas o meu treinamento tem que estar muito direcionado para alguma coisa, certo? Eles têm que andar juntos. Eu sou muito focado em processo. Eu tenho que trabalhar treinamento também. Eu não tenho como melhorar só o processo, porque senão eu vou ficando com um processo inteligente e seres humanos burrinhos. Certo? Não, certo? Eu não quero um monte de gente desqualificada. Eu quero um processo super qualificado e pessoas qualificadas executando esse processo. Se você vai pegar spin selling, venda desafiadora, todos os modelos de venda consultiva mais evoluída, exige uma preparação maior, exige um perfil de pessoa mais qualificada. Então, eu tenho que acompanhar esse modelo também. Não adianta falar que o meu processo de venda é consultivo se o meu modelo de treinamento e desenvolvimento não é, e não apoia isso.
certo? Então, tipo, isso tudo tem que estar andando. Então, eu vejo muito isso do treinamento e eu sinto que, às vezes, as pessoas não entendem o poder que ele tem, mas é porque ele está desconexo. Tipo, parece que treinamento está aqui flutuando, como se fosse assim, uma hora que der tempo a gente faz, uma hora que, né, ou precisa ter, falaram que precisa ter, então nós vamos ter que fazer uma convenção, aí vamos fazer uma reunião de vendas, mas não tem uma visão séria de dizer, espera aí, pega esse indicador de performance, que é, né, meta, pega esse indicador de performance e dizer por que ele está desse jeito, o que está sendo feito, vamos para a segunda etapa, que é processo, e dizer como que a gente pode fazer para melhorar. Puta, treinamento direto, certo? Fica assim, tipo, quando se conecta desse jeito, não tem muito como você questionar. Mas eu acho que tem que ter. E tem outra coisa, só para terminar, já passo para você, é a questão de treinar soft skills. Todo mundo fica falando de hard skills o tempo inteiro, do tipo, pô, como é que prospecta, como que não sei o quê, como que faz um script de vendas. Outro dia eu estava vendo um estudo muito legal sobre equipes de alta performance e o maior indicador de uma equipe de alta performance não é a capacitação técnica, não é a habilidade de não sei o quê, não é quanto tempo estão juntos, é se dá para, se eu confio nas pessoas que estão comigo dentro do grupo. Então, é confiança. Confiança vem de eu poder falar algumas coisas, de eu receber feedback, poder dar feedback, da minha voz ser ouvida, de eu participar de algo maior, sabe? Tipo, essa interação de eu conhecer as outras pessoas, que eu acho que, inclusive, quando a gente está à distância, trabalhando em home office, esse tipo de coisa, tem que, né, trabalhar redobrado para reforçar isso, porque senão se perde. Mas então, essa questão dos soft skills, e como é que eu vou falar? Eu vejo pelos meus filhos também, né? Tipo, como é que você vai dar feedback? Como é que você vai falar algumas coisas? Como que você pede algumas coisas? Como você pede ajuda? E trabalhar isso, mas de uma maneira onde faça parte da cultura da empresa. Outro dia, né, a gente fez uma reunião, né, do nosso Mastermind falando sobre cultura da empresa. Esse foi um tema que apareceu muito. Como que eu faço parte disso, né, do nosso DNA? Isso aí a gente tem que respirar, a gente faz as coisas desse jeito, a gente acredita nisso, né? Como que a gente vive nossos valores? Isso para mim também passa por treinamento. Me empolguei porque adoro o assunto. Vai, Marcelo. Não, na verdade, assim, eu acho que treinamento é uma das áreas. Você tô com dor no ombro, você vai no médico do ombro, né? E o médico do ombro te manda fazer um exame e manda fazer fisioterapia no ombro. Vendas, tô com problema de mix. Eu treino mix, eu faço várias sequências de dinâmica sobre mix e eu melhoro minha venda de mix. Mas não é assim. Na prática não é assim. Na prática, estou com problema de cultura, como o Raul falou. Legal. Então, assim, eu vou fazer ações durante 12 meses para reforçar a cultura, primeiro repensando cultura, workshop sobre cultura, vivenciando cultura, comunicação da cultura, blá, 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 blá. Não. Vamos fazer um encontro para falar sobre cultura. Acabou o encontro, vai embora. Não, cara. É igual você ir no médico, ele falava assim, cara, o problema é o ombro. Vai lá, faz uma sessão de fisioterapia. Não vai melhorar, meu. Você vai melhorar se você fizer 10 sessões de fisioterapia, choquinho, esquenta, esfria, mexe para cima e para baixo, depois musculação. E eu vejo que essa área de desenvolvimento das empresas, em qualquer um dos 3 fatores, é muito assim, quando você vai lá e faz uma ação e fala assim, vai funcionar. Não vai. Soft skills, pior ainda, né? Você precisa desenvolver, precisa colocar isso na cultura, você precisa comunicar. Então, eu acho que tem um processo muito emocional, muito pouco racional aí dentro do comercial, que a gente adoraria que resolvesse, mas não resolve. O que resolve é frequência, repetição, análise, frequência, repetição, análise. Mas o que a maioria das empresas faz é assim, precisamos falar sobre isso. Vai lá, fala sobre isso uma vez, o pessoal já entendeu. Não entendeu coisa nenhuma e não vai melhorar nada disso. O que eu acho que isso é a pressa de você tentar fazer mudanças, né? E mudança feita com pressa provavelmente não vai ser consistente, não vai se consolidar, né? A mudança, ela é lenta, ela é gradual, ela é cultural, qualquer uma dessas. A mudança para meta, ela é cultural, a mudança para processo, ela é cultural, para compliance, para desenvolvimento, ela é cultural, né? Então, eu quero melhorar a minha área de desenvolvimento da minha equipe comercial, certo? Você tem vários fatores. Treinar mais, beleza. Um RH mais atuante, legal. O líder entendendo quais são os processos que precisam ser treinados, legal. Veja que é um pool de soluções. Eu preciso falar mais de meta, legal. Vou fazer uma campanha. Não, tô muito desfocado de meta, estou muito em processo. Eu preciso fazer uma campanha de incentivo. Eu preciso ver da minha equipe realmente quem tem perfil para estar lá e atingir resultados. Eu preciso capacitar as pessoas. Então, tudo é sistêmico. E, às vezes, nas empresas, elas não acreditam que a coisa seja sistêmica. E ela acha assim, vai lá, faz e resolve. E não resolve.
e no final do ano não melhorou nada o processo, né? Quando você melhorasse uma coisa muito fortemente no final do ano, quem sabe seu resultado realmente acontecesse. Então eu queria deixar aqui, meio que a gente está no tempo nosso, né? Essa fala assim, cada mudança dessa, ou cada ponto desses que o Raul trouxe aqui, para que você quer acrescentar, é um processo sistêmico. Não é um processo que vai resolver com uma ação. É um processo que você vai ter que ter vários pontos. Então, assim, se eu quero melhorar processos dentro da empresa, o que eu tenho que manter processo? A gente falou aqui, o CRM. Cara, então a sua equipe deveria apresentar os resultados no CRM. Pronto. Só que isso é sistêmico. Isso é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até que o CRM passa a fazer parte da vida deles e o sistema ajuda ele a cumprir processos. Qual é o próximo passo? Então, tudo isso é uma construção lenta, uma construção realmente sólida, porque o que eu tenho visto são soluções mágicas que, no final das contas, as empresas de verdade não evoluem. Então, para você que está vendo ou nos ouvindo, lembre, tem 3 focos principais. Inclusive, Marcelo, uma coisa, assim, só para comentar, que eu me lembro quando eu estava revisando, na verdade, o estudo, eu estava pensando, faltou um quarto tipo de líder, que é o líder motivacional, que é baseado no engajamento, etc. Eu falei, mas no fundo, o engajamento é resultado desses 3. Eu não consegui desconectar, né? Então, eu vou ficar com esses 3 grandes focos, que é o foco em meta, o foco em processo e o foco em desenvolvimento e capacitação do time. E para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre que, de verdade, liderança de alta performance passa obrigatoriamente pelos 3. Como o Marcelo falou, é sistêmico, certo? Leva tempo, mas é muito mais sólido, muito mais consistente. E se você realmente quer melhorar seus resultados, bater metas e ter uma equipe mais engajada, você trabalhar bem de maneira equilibrada as 3 coisas, pode ser que em algum momento você precise ir um pouquinho mais para um lado, precise ir um pouquinho mais para o outro, mas no fundo você, como líder, tem uma visão estratégica dizendo, ok, agora é momento de forçar isso, mas você nunca está perdendo de vista os outros pontos, certo? Aí sim você vai ter um resultado muito melhor, tá bom? Deixa eu falar aqui, para mim o motivacional é meta. Todo líder que eu conheço que é motivacional, ele é só focado em meta. Ele detona todo o processo e ele é meta. Ele é meta, é motivacional em cima de meta. O resto do processo vai em frangalhos. Cara, uma das experiências mais legais que a gente já teve foi uma empresa que chamou a gente e falou assim, cara, eu sou assim mesmo, só que eu vou sair daqui, organiza essa parada para mim, porque foi assim que eu construí essa empresa, foi assim que a empresa ficou milionária. Mas depende de mim, né? O problema desse líder é que depende dele. Quando ele sai... E esgota, né? Né? Que nem você falou, esgotou o modelo. Exatamente. Então, no caso desse cara, é super talentoso, sustentou durante um monte de tempo, mas tem a sapiência de falar, vou sair e vai perder o motor de tudo, porque no final das contas é esse motorzão aqui, sou eu mesmo que faço isso acontecer, entrem aqui e me ajudem na estruturação para que eu saia e a coisa não afunde. Felizmente, a coisa aconteceu maravilhosamente bem depois da saída dele, mas ele tinha consciência desse processo. Então, o motivacional é um cara meta, ele é só meta. O processo joga ali por água abaixo, o compliance, tudo isso, ele quer fazer resultado. Então, essa é a minha visão. O cara motivacional geralmente é meta. Perfeito. E, de novo, eu queria reforçar, lembre que a gente está falando que os 3 são importantes. Não é que, puxa, eu sou meta errado. Não, tá ótimo. Agora reforce isso com os outros 2, que você vai estar muito mais firme e sólido em qualquer objetivo que você quiser se colocar. Então, lembre de comentar, de curtir, de compartilhar. Conte pra gente que estilo qual perfil que você tem mais, o que você sente, né? Pontos fortes, pontos fracos, onde você acha que é bom, onde que não é. A gente adora, né, esses comentários e a gente se vê no próximo podcast VM, tá bom? Até lá, grande abraço, super obrigado por nos acompanhar. Boas vendas!